Vale a pena comprar uma Brasília? Sim, vale a pena. Eu sempre faço vídeos assim com custo-benefício, tá? Ou desvantagem, vantagem, tá bom? Existe Brasília com carburador? Existe Brasília com carburador. Existe Brasília 7373? Existe Brasília 7373. Um carburador 73? Um carburador 73? Como assim? Sim. A primeira Brasília foi lançada em 1973, tá? É um modelo que nem apareceu no catálogo. Não apareceu no catálogo? Não. Por quê? Porque a Volkswagen já tinha lançado aquele pré-catálogo de 73, tá? E lá não aparecia ela, só aparecia a linha variante. A variante, a linha por quê? Porque tinha ali todos os modelos com aquela frente, meio arredondado, certo? Tá, mas por que ela não apareceu? Demorou a aparecer, só apareceu em 74 ou 73 para 74, já mais no final do ano. A Volkswagen, ela queria lançar o carro mesmo no Brasil bem antes, tá? Mas assim, o projeto foi, ela estava tentando desenvolver um carro, até que ela desenvolveu a Brasília em 73, que era um carro que era para ser substituto do Fusca. Como assim ser substituto do Fusca? Quer dizer, continuou até depois dela. Continuou até depois dela porque ela não deu muito certo. Por quê? Não é que era um carro ruim, não. É, porque a Brasília, apesar de tudo, né, ela continuou ali o seu mercado de 1973 até 80, 81, tá? Tem 82, tem 82, acho que tem. Então, ela continuou esse mercado até a chegada do Gol. Com a chegada do Gol, as pessoas queriam, tipo, um modelo mais novo, que oferecia, tipo, no caso do Gol, porta-malas atrás, um motor na frente, um espaço dedicado só para o motor. As pessoas não ligavam mais para tanto espaço, dois porta-malas, queria só um dedicado. Aí o Gol conquistou o mercado com isso, tá? Então, por que a Brasília não ficou até depois e o Fusca ficou? Se o Fusca tem um porta-malas até menor na frente ali, um pouco mais curvado, né? Lógico, dela é reto. Porque o Fusca, ele era uma coisa que ela não foi. O Fusca ele conseguiu ser popular no mundo, tá? Não é que a Brasília não foi popular, ela foi popular para muita gente. Ela foi um carro que muita gente teve, dirigiu, aprendeu a dirigir. Mas o problema é que ela era muito cara. Geralmente se comprava o Fusca, tinha que juntar um pouquinho a mais para comprar uma Brasília. Então, o Fusca, Brasília, qual que vendeu mais? Fusca. Isso fez o carro se popularizar mais. Popularizar mais, chegou a mais gente tinha um veículo. A Volkswagen tinha um preço de mercado garantido, um veículo mais fácil de fazer, tá? Sem muitos detalhes, sem muito... Não é que sem muito conforto. O Fusca tinha muito conforto, porém a carroceria era bem menor, tá? A produção dele era, talvez não vou dizer um pouco mais fácil, mas ele tinha menos área de vidro também, é uma coisa que tornou ele um carro mais, não vou dizer seguro assim, que é Brasília, porque todos os carros daquela época tinham uma segurança ao seu modelo de carroceria, ao seu tipo, lógico, tá? Mas era um carro que era mais fácil de produzir, por ter menos parte de chapa também, a lateral ali, tá? Ele era bem mais fácil de produzir, tinha menos pontos de solda em alguns pontos, tá? O porta-malas era menor, não tinha tanta curva, não tinha tanta chapa ali no porta-malas na frente, atrás. Era tudo mais compacto e uma coisa se via por dois. Por exemplo, aquela cozinha, o chiqueirinho ali atrás, ao mesmo tempo que ele é um porta-malas, tá? Ele é também a parte de cima ali que protege o câmbio, o motor, ali a estrutura. Ele é uma estrutura bem rente ao câmbio ali atrás do motor, tá? Na Brasília também é assim. Só que a Brasília ele é bem alto, ele fica acima da capela do motor, tá? Desce por trás do banco, o Fusca já não tem isso, só tem aquilo reto para baixo. A Brasília tem aquela frente lá reta, o Fusca já é curvado. A Brasília tem o paralama e por dentro tem a caixa de roda. O Fusca já é o paralama, já é a carroceria. É uma coisa bem mais, duas coisas em um, entendeu? Aí o que acontece? A Brasília foi perdendo mercado porque na chegada do Gol as pessoas queriam um modelo de carro mais novo do Volkswagen, no lançamento. Aí acabou comprando um carro que prometia ser um carro popular também. O Fusca, na verdade o Gol chegou para substituir também o Fusca, só que demorou bastante para fazer isso. Por quê? Porque a Brasília, pelo seu preço um pouco caro, e talvez pelo fato de as pessoas não gostarem muito dela mais, por quê? Muita gente gostou, admirou, sempre teve na família, mas o problema é que ela enferrujava só demais, tinha muitos pontos de ferrugem, muita gente não gostava da mecânica. Apesar que o Gol também tinha a mesma mecânica no início, um motor a ar de Fusca, praticamente era um modelo 1300, depois 1600, com dupla carburação, tá? Mas o que acontece? A Brasília só perdeu um pouco de mercado pelo fato do preço. Ela era um carro muito luxuoso, tinha poucas versões de entrada. A que tinha de entrada não era tão barato assim como o Fusca era, tá? Senão ela teria ficado no mercado.
e o Fusca teria saído de linha na época, mas não foi, porque o Fusca foi o queridinho do Brasil. Muita gente adora ele, adorava e adora, assim como a Brasília, mas ele tinha mais mercado porque se via mais na rua, via poucos Brasília. Por exemplo, 700 mil Brasília, você via quase 1 milhão de Fusca, entendeu? Mais ou menos assim, um número não muito longe, mas é por aí, pelo fato do carro ser um pouco caro. Até o Passat você via um pouco mais que o Brasília em alguns lugares, né? Mas nem tanto, lógico, ele também era caro um pouquinho, mais ou menos. O que acontece? O Gol ele chegou, conquistou o mercado, porta-malas atrás, novidade, step lá na frente ainda, motorhard, Fusca, 1300, um carburador econômico. O câmbio, o povo reclamava, o povo reclamava, mas que negócio, né? Todo carro no início tem uns defeitinhos que as pessoas reclamam, falta de costume, eu também, porque é um carro novo, então as pessoas não sabem como lidar ali, porque o que? É uma mecânica nova, um carro lançamento, acabou de lançar, e as pessoas, nossa, maneira, aí demora a acostumar, mas depois que acostuma é ótimo. Trazia um câmbio de 5 marchas na maioria das vezes. Teve o câmbio de 5 marchas nele. A ré ainda era na primeira, no primeiro modelo, se não me engano, tá? O interior meio espartano no começo, mas já tinha o ventilador de série. Trazia aí um painel diferencial. O rádio tinha uma posição nova, totalmente diferente. Painel em plástico mais fino. Mais silencioso por dentro, um carro com escape, né? O motor na frente, o escape vai até atrás, bem mais silencioso, muito mais econômico que a Brasília, tá? Apesar de tudo, tornava-se econômico nessa época. Muita gente vai estar falando, mas a Brasília é 1.600. E o Gol chegou a 1.300. Não, estou comparando a Brasília 1.300 com o Jetta Fusca. É o Gol 1.300. A Brasília e o Fusca eram os 1.300. Ele era um pouquinho mais econômico pela elasticidade do câmbio, o preço um pouquinho menos, tinha algumas vantagens, tá? Ela só perdeu o mercado por isso, creio eu. Ele tomou um pouquinho de mercado, mas ela ainda continuou. Ela continuou, se não me engano, até 81, 82, 82, uma coisinha. Acho que é 8182, 812, 882, 882, um desses anos aí, tá? Mas e o Fusca? Por que ele continuou? Até 96. Na verdade, ele não continuou até 96. Ele teve uma parada em 86, voltou em 93, aí parou em 96. Então, ó, foi até 86, né? Parou em 86, voltou em 93, parou em 96. Teve esses passos aí, porque também os carros estavam ficando modernos demais, as pessoas estavam considerando, modernidade demais. Acabou que eles ficaram no passado, mas ainda no coração de muita gente. No coração de muita gente, os fãzão, é nóis. Mas é isso, eu creio que a Brasília é um carro bem atual, mesmo hoje em dia ainda é um carro bem confortável. Se você tem uma, sabe o que eu tô falando, sabe, entende o valor que a Brasília teve em muitas casas, muita gente dirigiu ela como primeiro carro, sim, muita gente dirigiu ela como primeiro carro, então é um carro muito bom, muito confortável, super macio, macia está ali na suspensão, não é uma suspensão macia, silencioso também, muito silenciosa, tá? O Fusca é silencioso também, mas ela tinha uma silenciosidade, não existe a palavra, mas né, muito boa também, um carro muito gostoso de dirigir, muito bom para quem tem, sabe o que eu tô falando, muito confortável, você vira ali, nossa, vira com uma beleza, mas tá, muito boa mesmo, não, tipo assim, ela é um ótimo carro, tá? Apesar do Gol ter chegado, assim, muita gente talvez não gostado no começo, ele acabou tomando o lugar pelo fato do preço, a facilidade, a novidade de ser um carro lançamento da época, o fato dela já não ter mudado tanto assim, porque o Fusca mudou a lanterna, mudou o farol, mudou o vidro, ficou maior, tudo no Fusca mudou, a roda mudou, o padrão era, como chama que é a roda, 5 furos, parece que, o que mudou? Passou naquele filetinho pro quadradinho aqui, né? A roda mudou bastante, teve vários calotes, vários tipos de calota, então teve bastante mudança visual. A Brasília teve poucas, só a cor da roda mudava, um pouco, estrutura, lanterna, mas lanterna que mudava, o farol, o fundo do farol, no mais ela continuou sendo quase o mesmo carro, alguns filete mudava na frente ali, o logo, a cor da grade do limpador do para-brisa. Pouca coisa não mudava, o painel mudava bastante, muito, mas aí você tinha que estar dentro do carro para ver. Por exemplo, tinha painel cor marrom,
velocímetro, relógio mudava, o grafismo, mas é uma coisa mais interna, padrão de banco. Externamente ela não mudou quase nada. Então é isso, gente. Para você que gostou, curtiu, se inscreve, curte, compartilha quem não é inscrito. E para quem é inscrito, curte, compartilha. Até o próximo vídeo. Falou e tchau.